Então, pessoal, estou tendo a oportunidade aqui de conhecer Roma, a capital do Império Romano, e perceber a grandeza dessa cidade. Essa cidade é fruto das obras de vários imperadores. O Império Romano tem uma história muito grande, há aproximadamente 12, 13 séculos. E eu tive a oportunidade de chegar aqui na prisão Mamertino, que foi a prisão onde o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro ficaram. O apóstolo Paulo escreveu aqui os livros de Timóteo e Filipenses, 2 Timóteo e o livro de Filipenses. Mas antes de chegar aqui na prisão, eu tenho percebido a grandeza de Roma. Os imperadores aqui eles tinham o objetivo de fazer prédios para deixar o seu nome inesquecível, para criar marcas inesquecíveis. Assim como hoje a gente, passeando aqui por Roma, a gente olha para um prédio e lembra do imperador que fez aquilo. E com muitos exemplos, tem um exemplo de Nero que construiu uma casa para ele, uma casa de 300 quartos, com termas para banho e muitas outras coisas. E após terminar a casa, ele citou que essa é uma casa de um ser humano digno pode viver. Então a gente pode ver o tamanho, a vaidade, o tamanho, a grandeza, o tamanho da ostentação e da riqueza acumulada nessa terra aqui. Só que tudo isso passa. Até o próprio Nero, ele se suicidou nos últimos dias da sua vida. E eu pensando nisso, eu estava associando a Bíblia. E olha o que a Bíblia diz sobre essa questão da busca material, da busca terrena. Propôs-lhes então uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância. E ele arrazoava consigo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então aqui a Bíblia ela retrata a vida de um homem que se preparou muito para viver e conseguiu alcançar o sucesso, o sustento e muito mais do que precisava, que é o desejo da maioria hoje, é ter mais do que o necessário. E aqui Jesus ele propõe essa parábola supondo que, e se você morrer hoje? Quer dizer que você se preparou para a vida. Mas será que você tem se preparado para a morte? Como está a tua alma? De quem será a tua alma? Porque aqui eu pude perceber que as pessoas elas gostavam de ser lembradas pelos homens. Elas gostavam de ser memorizadas e ter o nome eternizado pelos homens. Mas e por Deus? Como Deus nos conhece? Quais as obras divinas que nós temos feito? Quais as marcas celestiais que nós temos feito? E aqui, irmãos, a gente vê a discrepância. Enquanto há tanta ostentação, tanta grandeza do lado de fora, aqui nesse lugar simples foi escrita uma carta que abençoa a vida de muitos. Mas olha onde essa carta foi escrita, dentro de uma prisão. E aqui eu queria ler o livro de 2 Timóteo, foi o lugar onde Paulo escreveu essa carta. E Paulo, nos seus últimos dias, ele já sabia que ia morrer, ele estava aqui já velho, com frio. A gente pode ver que a parede ela é muito fofa, muito úmida. Aqui a gente entende porque Paulo, nas últimas palavras da carta de Timóteo, ele pediu para Timóteo trazer a capa e vir antes do inverno, porque aqui realmente faz muito frio. Então, olha o que ele disse aqui nos últimos versículos de Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, esse é um versículo que eu acho muito forte, pela circunstância que ele foi escrito. A gente falar que está tudo bem quando ao nosso redor as coisas caminham como queremos é fácil,
mas falar que está tudo bem e ainda vai ficar melhor na circunstância de Paulo é só para quem tem Cristo. Só Cristo pode gerar essa esperança. E uma das lições que a gente tira com isso é que essa vida aqui é muito passageira. Aqui a maioria das pessoas vivem 80, 90, 100 anos no máximo, mas após essa vida existirá a eternidade, e o que vai contar são as nossas escolhas aqui na terra. Então eu queria deixar essa mensagem para trazer a memória para a gente que a fé, ela não depende das circunstâncias. A fé, ela não depende de onde nós estamos. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele falou: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e a coroa da justiça me está guardada. Então aqui ele só esperou a ascensão, ir para a eternidade. Então essa é a mensagem para a gente. Eu queria aqui só filmar a cela que o apóstolo Paulo ficou. A gente tem uma noção de onde ele escreveu isso. Aqui embaixo é muito mais frio do que em cima, muito mais frio, muito úmido, e nós estamos no verão. Então foi aqui que o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta de Timóteo, e aqui também onde o apóstolo Paulo escreveu a carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Eu queria ressaltar que foi aqui, nesta cela, que ele falou: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, essa mensagem eu queria deixar para a gente ver de onde vem o Evangelho e o que nós queremos do Evangelho. Porque o Evangelho veio desse lugar aqui, mas veio de um coração cheio do Espírito Santo. Amém? Então, que Deus abençoe e nos dê força para viver essa verdade.